mas aí foi legal porque a gente... Oi. Oi. Mas aí foi assim, não é? Eu acho que é isso. Eu também acho. Então, mas aí, quando a gente for sair, eu pensei numa ideia de... Fala, Felipe. Fala, João. Como Fala, vocês estão, Gabriel, beleza? Pô, melhor agora, hein? O que você acha se a gente sair pra um rolê? Claro, é só você falar o lugar. Então já vão e prepara a Marco já. Ei, cara, me fala, como você consegue socializar tão bem? Então você quer saber, né? Então segue a minha deixa. Ser tímido e ser antissocial é horrível. No início da minha adolescência, eu entrei em uma escolinha de inglês e eu simplesmente saí de lá porque eu não aguentava mais ficar lá. Porque eu não tinha amigos lá. Eu era bastante solitário lá. E sempre que eu tentava falar com alguém, sempre que eu tentava socializar com alguém, as pessoas me davam aquele olhar meio estranho, assim, sabe? Parece até um certo desgosto. E sabe por que isso aconteceu? Porque desde o dia que eu entrei lá, no dia que eu só fui olhar lá, eu tentava suprimir minhas emoções, eu tentava parecer o mais quieto possível, tentava parecer mais misterioso, e isso só me levou a no final ficar sem amigos e ficar sem ninguém para falar. De vez em quando alguém vinha falar comigo, só que de qualquer forma, era uma sensação horrível você chegar lá e ficar tímido, de falar com a professora, você ficar tímido, de tentar puxar o mínimo de conversa com alguém que estava naquele ambiente. E se você está com problemas semelhantes ou você já teve problemas desse tipo, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou estar te mostrando algumas técnicas para você estar socializando e que eu acho que vai melhorar bastante a sua maneira de se comunicar e socializar com as outras pessoas. Então já deixa o seu like, se inscreve, então vamos lá. E a primeira dica que eu vou te dar é, cara, se cuida, mano. Uma das coisas que eu percebo com algumas das pessoas que têm inseguranças e são tímidas ao socializar é que essas pessoas, às vezes, elas nem se cuidam e não fazem nem o básico, o que dificulta ainda mais elas tentarem socializar. Então, cara, eu vou te dizer o mínimo que você precisa fazer para você se cuidar, o básico mesmo. A primeira coisa que eu vou te falar é você cuidar da sua higiene. Cuide bem da sua higiene, tome de 2 a 3 banhos por dia no mínimo. Também você precisa escovar os seus dentes, escove principalmente a sua língua, porque você pode não ter uma aparência tão boa, mas cara, se você tem um bom hálito, você já vai estar à frente de todas as pessoas bonitas que têm mau hálito, incrivelmente. E também cuide bem, cara, das suas roupas, use roupas mais bonitas, mesmo que elas sejam básicas. O importante é elas se encaixarem bem no seu corpo e coisas assim. Também cuide bem do seu cabelo, cuide do seu cabelo, faça um corte bonito. Se você não tem muito dinheiro para investir no seu cabelo, para comprar produtos e coisas do tipo, eu te digo para você cortar o seu cabelo mais baixo e fazer um corte bonito. Cara, o básico bem feito, ele funciona. Vamos para a segunda dica, que aqui vai ser um pouco mais prática, que é a sua postura. A sua postura, ela pode dizer muito sobre você mesmo. Normalmente as pessoas, elas se sentem mais atraídas por pessoas mais confiantes. Então, se você anda de cabeça curvada, mão no bolso, todo retraído, as pessoas vão ter uma ideia de que você é alguém inseguro, ou você nem aparece no ambiente que você tá, você fica lá no canto mais excluído. Agora, se você andar com o peito mais estufado, os ombros mais para trás, se você ficar de cabeça erguida, olhar no olho das pessoas, fazer contato visual, isso vai te passar muito mais credibilidade e confiança por parte das pessoas. Só de você fazer essa coisa mínima já vai estar te ajudando muito. Um exemplo é você estar pegando um personagem como, por exemplo, o Batman e ver as poses mais famosas dele, em que ele tá com os ombros mais para trás, tá com o peito mais estufado, tá com uma visão confiante. E na vida real seria mais ou menos isso daí. Você não precisa fazer de uma maneira exagerada igual a ele, mas você precisa manter essa postura para passar justamente mais essa confiança, você entende? Agora indo para uma parte ainda mais prática, que é onde você começa a conversar com a pessoa. E aqui eu vou te mostrar algumas técnicas de comunicação para você estar saindo melhor nessa conversa com a pessoa. Então eu vou te falar 3 coisas que você tem que lembrar na hora que você for falar com alguém e que você vai desenrolando ali ao longo da conversa e que vai te ajudar bastante.
Se lembre dessas 3 coisas. A primeira é sorria, fica com um sorriso no rosto se a outra pessoa estiver sorrindo. Se a outra pessoa não tiver, você não precisa necessariamente sorrir, mas sorrir já vai te passar um aspecto melhor. Vai fazer a pessoa se sentir mais segura perto de você, sabendo talvez que você está feliz, que você é confiante e coisas do tipo. Não de uma maneira consciente, mas inconscientemente, a pessoa ela vai se sentir melhor se você estiver sorrindo. A segunda coisa que você tem que ter é um interesse genuíno pela pessoa. Faça perguntas sobre o porquê que a pessoa está naquele ambiente, sobre coisas que ela gosta, sobre a rotina dela. Coisas do tipo vai te ajudar bastante a desenvolver a conversa. Quando você vai para uma conversa pensando em se interessar pela pessoa genuinamente, isso vai te ajudar muito a saber qual pergunta fazer, como desenvolver melhor. Só cuidado para não ficar que nem uma entrevista. A terceira coisa, cara, isso daqui é muito importante. Lembra o nome das pessoas. Se você é ruim com o nome, cara, se esforça um pouquinho, porque lembrar do nome de uma pessoa, sabe, quando alguém chega pra você, alguém que você conversou pouco, e fala o seu nome, te chama pelo seu nome e fala, ei Gabriel, beleza? Pô, eu me sinto muito melhor, cara, assim, é uma sensação muito legal. Porque a pessoa ela se lembrou do seu nome, e o seu nome é um dos sons mais importantes para você. Até porque é o nome que você normalmente é chamado desde a infância. Então, lembre o nome das pessoas, chame ela pelo nome, e é essa mais uma das dicas de comunicação. E a quarta dica é algo que eu vou admitir que eu até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade, que é se arrisque mais socialmente. Converse com novas pessoas, além do seu convívio, frequente novos lugares, viva novas experiências, porque isso vai te ajudar muito a se desenvolver. Não adianta de nada você simplesmente ter a experiência só na sua cabeça, assim, se você não praticar isso. Não adianta você ter a parte teórica se você não pôr em prática aquilo que você aprendeu constantemente. E não tenha medo de ser rejeitado, porque na maioria das vezes quando você é rejeitado, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Se arrisque socialmente, mesmo você estando com medo, mesmo que você de fato seja rejeitado, mesmo assim, você tem que lembrar que você não precisa da aprovação de todas as pessoas. Você é alguém valioso. Independente do que as pessoas pensem sobre você, você vale de alguma coisa, ao contrário do que talvez elas possam dizer. Jesus ama você e essa é a parte mais importante. Então não tenha medo, se arrisque mais socialmente e constantemente. Então foi isso. Comenta aí como é que foi a sua experiência, quais são as suas experiências que você já viveu em relação à parte social. Então, se você gostou do que eu trouxe aqui, deixa o like, se inscreve, porque eu quero trazer mais muito conteúdo para ajudar vocês. E lembra, aqui nesse canal eu não ensino desenvolvimento pessoal, eu ensino ascensão pessoal. Então é isso e até o próximo vídeo.